Bem-vindos à segunda parte da aula sobre proc lambda. Os temas abordados nessa aula serão só alguns testes que eu fiquei de fazer e o método toproc. Bom, eu fiz alguns exemplos aqui, podem parecer meio louco, mas é só para demonstrar a passagem de procs dentro de alguns métodos. Aqui eu tenho um método chamado adiciona número, que recebe um número como argumento e vai me retornar um outro método, ou seja, mas no formato de proc, ok? Que vai pedir um argumento, um número qualquer, e vai somar com o número que foi passado pelo método que a retornou. Aqui eu também criei uma classe chamada testaproc, onde eu tenho uma variável de classe, certo? Que é uma proc em si, que a variável se chama cubo e vai fazer exatamente isso, vai receber um argumento e vai pegar esse argumento e elevar ao cubo. Criei também aqui um método chamado teste dentro dessa classe que vai testar algumas procs. Primeiro ele vai inspecionar a chamada da proc que está estocado nessa variável de classe cubo e passar 5 como argumento, ou seja, vai elevar 5 ao cubo. Criei aqui uma variável chamada soma, ok? Que recebe esse método externo, adiciona número, não é? Vou passar como número 20 e vou fazer a chamada dela passando o número 10 para a proc que ela retorna. Tem um outro método aqui, o defTestArgumento, que recebe uma proc e vai fazer simplesmente uma chamada de uma proc, passando o número 4 como argumento. Ok, finalmente eu vou instanciar aqui, criei um objeto que é a instância da classe testaproc, certo? Vou chamar o método teste, que vai testar todas essas chamadas de proc, e o método testaargumento, que testa uma proc e vai fazer a chamada disso aqui, vai fazer a chamada e passar esse 4 como argumento para esse bloco de código que a proc vai passar. Parece ser algo estranho isso aqui, mas é só para mostrar para vocês o contexto e o poder que as procs têm, já que a gente não pode retornar métodos, nós podemos passar procs através do programa todo, sem problema nenhum. Deixa eu interpretar esse exemplo. Ok. Primeira coisa foi o teste. Teste chamou cubo e passou 5 como argumento. 5 ao cubo, 125, como está aqui. 30 foi retornado porque soma foi o método adiciona número com o número 20, correto? Que foi somado depois numa outra chamada com o número 10 e me retornou 30. E mais abaixo o testaargumento pegou essa proc aqui que adiciona só 5 ao número que for passado como argumento. No caso aqui, na hora da chamada, passamos o 4 mais 5, 9. Outra coisa que nós podemos fazer é passar um bloco para uma proc. Aqui eu tenho um exemplo aqui. Eu criei essa variável processo, ok? Estou criando uma proc com lambda e ela vai receber um argumento simples, múltiplos argumentos e um bloco transformado numa proc. Deixo bem claro isso aqui para vocês, pessoal. Se vocês forem passar um bloco como argumento de um método, ou quiser transformar esse bloco numa proc, esse ampersand vai ser sempre o último a ser declarado. Vocês nunca coloquem esse aqui como o primeiro argumento desse método ou desse bloco de código, ok? Sempre vai ser o último argumento a ser chamado. E simplesmente eu vou inspecionar cada um desses elementos. Vou escrever o argumento simples, vou inspecionar todos os argumentos que ele receber, que são os múltiplos argumentos, e vou fazer a chamada do bloco. Isso dentro dessa proc aqui, que esse processo é um proc. Vou fazer a chamada, .call, passei um argumento simples. Depois do argumento simples, todos esses argumentos vão fazer parte de múltiplos argumentos, porque eu coloquei esse asterisco na frente. E passei também um bloco que vai ser transformado em proc e vai ser feita a chamada aqui. Salvar isso aqui. Ruby proc bloco, eu acho. Ok. O argumento simples Ruby, os múltiplos argumentos são transformados em array por causa daquele asterisco, e a execução
do bloco de código que foi passado. Mais algumas curiosidades sobre proc. Eu vou dar uns exemplozinhos aqui, bem simples, mas foi uma boa implementação que foi feito no Ruby 1.9. No Ruby 1.8, você vai trabalhar com o método toProc fazendo require toProc, mas em Ruby 1.9 você não vai precisar disso. Eu vou criar aqui um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar aqui, fazer um array, tá? Com nome de algumas pessoas, Tássio, Ana, ok. Temos 3 elementos aqui, 3 strings. Eu vou mapeá-lo, certo? E o método map, como vocês sabem, aplica uma determinada ação sobre cada elemento dentro desse array. Eu vou pegar cada elemento num bloco de código, né? E transformar todos eles em letras maiúsculas, ok? O resultado é como esperado. Isso é bem conciso, né? Bem fácil de entender, correto? Bem fácil de entender isso aqui. Você pega, aplica esse bloco de código, executa essa ação upcase sobre cada elemento desse array através do método map que os arrays têm. Agora, se isso parece conciso, eu posso fazer uma coisinha mais incrementada ainda. Isso parece um pouco com a sintaxe de Haskell, mas é interessante. Eu vou escrever dessa forma aqui e observem que o resultado é o mesmo. O que é isso? O que você acabou de fazer, Paulo? Uma coisa muito simples. O método upcase vai ser está sendo transformado em um símbolo, e esse símbolo está sendo transformado em uma proc por meio desse ampersand. Então, obviamente, ele vai executar esse bloco, executar a função upcase. O método upcase vai ser aplicado a cada elemento que o map nos extrair. No caso, aconteceu isso aqui. É engraçado como é que isso ocorre, porque isso pode ser implementado de diversas formas. Eu vou mostrar aqui um exemplozinho aqui, ó. Vou criar uma classe de pessoas, certo? Deixa eu fazer um método initialize para ela, para inicializar. A pessoa vai receber um nome e uma variável de instância de classe chamada nome vai receber esse nome, ok? Agora eu vou criar um método no estilo Java para pegar o nome, chamado getNome, que simplesmente vai retornar o arroba nome, ou seja, o método ou a variável de instância de classe, ok? Agora eu vou criar aqui algumas pessoas. Paulo vai ser uma pessoa. Como precisa de um construtor, tá aqui Paulo. Vou botar aqui Júnior. Júnior vai ser outro objeto. Tássio vai ser outro objeto. Tássio vai ser outro objeto. Agora suponhamos que eu vá criar um array aqui, ok, que tenha cada um desses objetos, Paulo, Júnior e Tássio, ok? E eu quero pegar o nome de cada um desses objetos. Vocês sabem que o nome é expurgado por meio desse método aqui, defNome ou defGetNome, correto? Eu vou mapear então dentro de cada um desses objetos e vou iterar dentro deles usando uma proc. Vou transformar em símbolo o getNome, e esse getNome será chamado para cada um desses objetos, me retornando o nome. Parece curioso isso, mas não é muito distante da lógica de Ruby não. Primeiro deixa eu só mostrar o que foi feito no exemplo acima. O método upcase. Upcase, assim com 2 pontos na frente, nada mais é do que um símbolo. Então vamos procurar aqui os métodos. Aqui, os métodos desse símbolo, vocês podem observar. O primeiro método dele, um dos primeiros, toProc. O que ele faz? Ele vai transformar isso aqui em um proc, ou literalmente utilizar essa sintaxe aqui, certo?
vai fazer com que vai transformar esse uppercase num bloco como esse, e esse bloco será convertido para um proc e vai ser aplicado a cada elemento de acordo com o que o método map faz. Esses são só alguns exemplos e alguns hacks novos que apareceram no Ruby 1.9. Vou preparar também agora o assunto das próximas aulas. Talvez eu venha falar sobre classes ou módulos, coisas do tipo. Qualquer sugestão, já sabem que o canal Paulo iGen está no ar. Fica por aí e até a próxima.